Deus sabe a maneira que Deus chama, a maneira que Sim, Deus fala. sim. Né? Então, a não ser que Deus me diga para mim como eu tenho que agir, né? Se eu falar assim, ó, filho, você agora vai ser itinerante, você vai pregar, vou te levar e vai ajudar e tal, aquela coisa toda. Ok. Me ligou. Ué, tá. Aonde que é? Ah, aqui é Chala Fluminense, sei lá. Tá bom. Ó, o senhor já me conhece meu trabalho? Alguém que indicou? Ah, foi. Então, tá? Deus me separou para isso. Então eu estudo, livro, invisto, entendeu? Para mim, quando subir no púlpito aí do senhor, aí, na tribuna, onde for, tá? Eu honrar o convite. Sim. Tá bom? Então, não esquece de honrar o pregador também, não. É. Bom, combinado? Fechado? Posso ir? Estou estipulando valor nenhum. Tá? Mas só lembra que o pregador tem filho, tem mulher para sustentar, tem conta para pagar. Mas, ué. Não é errado. Porque, não é errado, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem um cara aí que faz ouvido de mercador, filho. Sim, Sabe de tudo sim. isso e finge que não sabe. Gente, eu penso até que está pecando contra Deus. Rapaz, eu vou falar, a gente... Eu penso com um pastor, eu sou pastor. É exatamente isso, pra gente não ficar pastor, na dependência deles, penso, entendeu? Se vier com o pastor, eu penso que o senhor está pecando contra Deus quando o senhor chama um pai de família, uma mãe de família, para pregar na igreja do senhor, prega, e o senhor, lá, 20 reais paga um Uber para ir daqui ali 5 quilômetros. É o descaso, né? Porque eu tava falando um dia desse com uma amiga minha. Não estamos falando de mercado, não estamos... Não, negociando então, vamos lá, o que Deus livro, nos deu, pega um livro aqui, qualquer aqui. Esse livro aqui tá falando de quê? Enciclopédia da Bíblia. De Bíblia, né? Sim. Pronto, então tem que ser de graça. Ah, não dá não. Lugar de graça, não Por podia isso que tu negociar. vai ver Eu comprei um agora, foi 80 reais, mais 15 reais pro correio entregar aqui. 95. Não, tem que ser de graça. Essa área é sempre complexa, né? E bastante polêmica. E assim, eu aí não tô entra a falando questão de ser do... mercenário, ninguém Não, é mercenário, mas Não, com certeza. não é. A gente aqui somos unânimes nunca iriam entrar para essa área. unânimes de Deus, no pensamento. Estou dizendo o seguinte: às vezes tem que chegar um ponto de eu me olhar no espelho e falar assim: Senhor, eu sei que é o Senhor que me sustenta, eu sei que quando o telefone toca, o zap toca aqui, é o Senhor. Eu preciso de uma direção. Né? Se eu vou estar pecando, não, porque eu já vi que você tem o temor. Sim. Que você tem, às vezes ele não lhe permite falar o que tem que ser dito para alguém que sabe, mas como você não fala, finge que não sabe. O posicionamento também do pregador é de suma importância também. Eu penso, né, como eu acredito também que Deus me chamou também para ministrar a palavra, porque eu gosto muito também de ministrar a palavra. Não se perde não. É simples. O pastor, ele vai decidir se chama ou se não chama. O evangelista, eu gosto muito da sua palavra, eu queria muito esse pregando aqui. Só que olha só, eu não posso te dar oferta. Reconhecer. Você vem? Eu sou a favor disso também. Sim. Porque a igreja te ama, eu também te amo. Eu posso até, tá? Eu não te prometo, eu posso até na hora aqui tentar levantar uma oferta aqui. Eu não tenho, mas eu queria muito você. Gente. A gente não tem problema com isso. Não, também. Nunca teve. A Ana uma vez, pastores. A Ana uma vez chovendo, amor. Agora que não pode é chamar e depois dar as costas e vai embora, se vira. Ana, ela ia subir a rocinha ali, pra pregar na igreja lá, na chuva. Aí a irmã falou do transporte a ela, falou, irmã, missionário, a gente não tem condições, tem poucas pessoas na igreja e tal. Ela falou, amor, eu vou assim mesmo. Poxa, a gente saiu daqui, foi lá pra região dos lagos, pregar lá. Minha festividade, o pastor me ligou. Ele me ligou um dia antes do evento lá. Aí, evangelista, pô, meu amigo, eu tô ligando pra dizer que não vai dar pra você vir não, porque a gente tá apertado um pouco aqui e tal. Eu falei, pastor, tá bom, fique na paz. Eu chamei ela, conversei com ela, falei, amor,
a gente gosta muito dele. E ele nos ajudou também Ele bastante. nos ajudou né, muito, nessa necessidade. Na época do aluguel que a gente ficou devendo 3 aluguéis, ele foi um dos que pagou um aluguel nosso. Então assim, é a lei da semeadura. Então eu não poderia, primeiro, pela obra e por ele também, que nos ajudou bastante. Eu falei, irmão, bora. Ela falou, mas a gente, eu falei, não, bora. Bora, Deus vai suprir, a gente leva o nosso material, vende lá. E aí, ele ligou pra gente. Se é outros, eu tenho certeza que não iria, não se preocuparia com isso. Então, tem situações que a gente olha o contexto e assim, poxa, ele merece que a gente vá. Embora a gente saiba que não são todos. Se a gente coloca aqui na ponta da caneta de 100% das pessoas que nos chamam para pregar, que a gente for dizer que mereça, eu acho que 30 merece. Não sei, vou fazer essa conta não, deixa quieto. Não, mas é a verdade. Não, Você entende? Porque, assim, a gente já falou sobre a questão da itinerância. Então são coisas que precisam ser faladas. Então assim, aí a gente olha pessoas que de fato nos ajudam, nos ajudaram, foram canais de Deus para a nossa vida. E chegar uma situação dessa e falar, poxa, eu não tenho condições, eu vou deixar de ir. E às vezes o carinho não é também isso é assim, às vezes a gente entende, porque às vezes pra gente não passar um olhar errado, que as pessoas só vai que cobra, não é a recepção que a gente recebe das pessoas. Não é que se não tiver oferta a gente não vai, não é isso. É como ele trata a gente, como a pessoa recebe a gente. Porque tem igrejas também que a gente tem que deixar aqui, né? Claro aqui, que não abençoa mais. Que não tem uma oferta para nos dar, mas a gente vê o carinho de dizer assim, olha, sabe que eu vendo minhas trufas exatamente para isso, para não ficar pedindo oferta nem nada, porque chega um tempo que tipo, parece ser uma humilhação. Eu me sinto assim, meio e é desgastante, né, também. Entendeu? Então eu faço minhas trufas, que já é uma estratégia, porque Deus sabe, aí eu lembro que eu só tenho minhas trufas, mas aí a pessoa não tem oferta, eu só tenho a passagem, beleza, mas eu vou pedir à igreja para abençoar você, vou falar com os irmãos. Então a gente vê o carinho, a dedicação, a preocupação de estar convocando para trazer uma bênção, para você sair abençoado de qualquer forma, porque eu fico muito feliz quando eu vejo isso. A igreja não tem condições, beleza, a gente sabe que tem igreja que realmente não tem condições, a gente não tem problema em pregar nessa igreja, né, que não tem condições, mas quando a gente vê o esforço, o carinho delas assim, pô, tem a igreja que eu cheguei que era pequeno, que eu cheguei com minhas trufas, eu disse assim, não vou vender nenhuma. Eu não saí, ainda foram pedir a minha estrufa depois, porque o pastor convocou toda a igreja, irmão, abençoe a serva de Deus, vamos comprar. E aí tem pastor também que era assim, nada que sobrou aí, sobrou quantas? Pega pra mim. Arremata, abençoa a gente. Então assim, nós somos gratos por esse carinho. Tem os contras e tem o pós, mas né? tem aqueles também que não tá nem aí pra você, o que você vendeu, o que você não vendeu, o que você... Não tem uma preocupação, né? Não tem uma preocupação. Né, de honrar você como homem e mulher de Deus, que você tirou do seu lar, né, da sua família, da sua casa, para chegar na sua igreja, para você levar uma palavra. Porque eu tava falando assim, do mesmo jeito que a pessoa tem que ter essa preocupação, porque, pô, eu sou mãe, ele é pai, do mesmo jeito que a gente quer sair de segurança para chegar na igreja, nós queremos voltar para nossa família. A nossa família nos quer de volta em segurança, né? E aí a gente pede um Uber, tem pessoas que acham que é demais. Poxa, mas hoje o Uber dá uma facilidade de você chegar mais fácil, mais rápido. Tá falando de Rio de Janeiro, né? Rapaz, sai do culto 10 horas da noite, pega uma Avenida Brasil, pois Amarelo, há 15 dias atrás me ligaram, me perguntaram se podia fazer uma agenda para eu pegar lá na Vila Isabel. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, a irmã precisa conseguir o nosso Uber de ida e volta, tá? Tá bom, evangelista, eu vou ver com o pastor aqui, vê se ligou. E ali tá meio esquisito, né? Você tá entendendo? Fogo ali, e assim, é um lugar que assim... Aí chama pra pregar, se vira pra vir, se vira. Você tá entendendo? Então, isso aí é pouco. Então, isso é descaso. Até porque, assim, a pessoa convida um pregador para ir na igreja dela, aí ela sabe que o pregador ele vai ter um caminho para percorrer. Sim. Às vezes é perto, às vezes pode ser longe, né? Às vezes é complexo, às vezes para ir de ônibus. E realmente o Uber hoje virou uma comodidade. Sim. Eu não vejo nem algo assim que seja de luxo. Não, mas hoje virou algo que é
uma necessidade, né? Para mobilidade ali, para você se locomover com mais facilidade, porque com a colocação também do BRT, acabou também muitos lugares ficando mais difícil para você ir. Você tem que ir para um local, pegar o BRT, fazer transição. Então, mas é isso. Lá no Jesuíta. É isso que eu falo assim, que acho que a gente tem que olhar para duas coisas, que realmente é olhar para aquela igreja que às vezes não tem condições. Não tem condições. Eu acho que também é um ponto a gente destacar também, porque a gente sabe que tem igreja que a gente olha assim, a gente chega, o pastor às vezes tá ali, coitado, com 4 membros, 5 membros, 6 membros, tá lutando, às vezes tá ali, os irmãos já tá cansados de ouvir o pastor ali, só o pastor pregando, aí o pastor, pô, vou trazer um evangelista Sérgio aqui para dar uma soprada aqui na brasa aqui, levantar aqui as coisas aqui, e às vezes o pastor, coitado, ele não tem condições. Eu acho assim, aí cabe do pregador ver as condições que ele pode ajudar aquele pastor. Sim. Por quê? Porque, com certeza, se for um pastor que tem princípio, que tem ética, ele vai ser grato pelo aquilo que você está fazendo. Não, pastor, ó, dá para eu ir aí te ajudar. Tem problema, né? Às vezes, porque também, por exemplo, se for para um local distante, para outro canto, aí você vai ter que pagar a passagem do seu bolso, vai se locomover, aí, pô, irmão, não tem como ir. Acho que o irmão tem que entender também, que realmente não tem como você também gastar do seu bolso para fazer a obra de Deus, que a Bíblia fala sobre isso, né? Que aquele que milita, não milita a sua própria custa. Então, você não pode fazer a obra custeando do seu próprio bolso, né? A obra tem que te fornecer o recurso necessário para você fazer a obra. Então, se você não pode falar, irmão, não tem como, porque é distante, pô, vou pegar um Uber, vou gastar 40, 50 reais e tá apertado para todo mundo, eu não tenho condições. Ver um pregador de perto aí, coloca. Mas às vezes é aqui próximo, não, pastor, posso aí, vou ajudar o senhor aí. E aquilo, aí você vê o que é a dedicação, você vê o carinho. Às vezes o pastor não pode te ajudar, mas você vê. Eu mesmo, quando eu convido qualquer pessoa lá, cara, lá na igreja lá, eu convido até mesmo pessoas que. Por isso que eu falo, mas eu só convido o quê? Eu convido geralmente assim, um evento no final nos aniversários da igreja, que eu sempre abençoo. Porque eu não tenho condições de, se eu chamar numa campanha, porque eu quase não faço campanha. Fazer uma campanha de 7 dias, dá 100 reais pra cada um, são 700 reais. Não tem, a igreja não tem. Fora o banquete. Fora que a gente sempre prepara alguma coisa, então eu não tenho como fazer isso. Botar ali uma campanha de... Então eu não faço. Então quando eu chamo, eu vou ver aqueles pregadores que se adaptam dentro do projeto que eu tô fazendo. Se não dá, pô, não vou chamar o pregador porque eu não tenho como honrar ele. Eu não sei se eu puder falar, pô, eu não tenho, mas ele vier. Tem como vir aqui, meu amigo e tal. Entendeu? Meu amigo, pastor Wesley. Mas saber que vai... Que é meu amigo, como amigo, né? E lógico... Mas quando puder, claro, entendeu? Aí você, não, o cara tá cavando um poço comigo ali, mas quando eu puder, eu vou ser grato. Não, vem cá, meu irmão. Quando a gente achar água aqui, você vai beber junto comigo. Então, essa troca é muito importante. Só que, infelizmente, a gente sabe que assim como tem, e aqui é um ponto que a gente precisa destacar, como tem pregador, às vezes, que infelizmente acaba descambando pelo caminho mercenário, também tem pastores também que trabalham também em cima disso aí também. Às vezes não quer honrar, não quer valorizar o pregador. Né? Então, assim, a gente tem que saber, assim, não, dá pra eu ir? Não, como vocês falaram aqui, que foi lá no pastor, que o pastor também, né? Sim, vocês ajudaram. Foram por quê? Porque vocês tinham uma gratidão para com o pastor, porque o pastor também ajudou vocês no momento. Então, e aí já é um relacionamento de amigo, de amizade, de carinho, de respeito. E isso é bom você adquirir. Eu, como eu tava falando lá na igreja, eu tenho maior preocupação. Eu chamo até mesmo pessoas que às vezes nem vêm pra pregar ou pra louvar. Às vezes eu convidei, como já teve casa lá na igreja, lá na festividade, eu convidei alguns irmãos, alguns pastores que vieram de outro canto pra lá. Ele falou, pô, mas eu vou levar os irmãos aí. Não, pode trazer, chega lá na hora lá, aí tem que pegar 2, 3, 4 Uber pra poder trazer os irmãos. Pastor, eu vou ajudar aí pra pagar a passagem dos irmãos. Porque eles vieram pra me honrar, pô. Isso é questão de consciência. Entendeu? Na vigília que a gente teve lá, a gente faz isso. Só que eu não posso fazer sempre. Só se eu não faço, se eu não tiver. Mas se eu tiver... Porque aí também tem coisa. Nossa igreja ainda tem coisa pra fazer. Sim. Ainda tô fazendo obra, estamos realizando algumas coisas. Mas quando a gente
também puder estar numa condições melhor, vamos abençoar Isso é também questão de consciência, quem nos ajuda. Então é questão de do pastor, consciência, de isso. sensatez. É se Às vezes é isso que conscientizar falta de tal ambos coisa. os lados. A Às vezes por crítica- parte de algum A pregador. crítica é pra quem pode e não faz. É. Não é que não, Não é pode. pra quem não pode, é, entendeu? É pra quem pode e não faz. Aí, Pô, aí deixa já a que crítica, pode não faz, pô. né? Que eu acho que é uma falha. E que tudo isso também, E a gente o pastor trazendo falou. como casal aqui, que isso tudo que acontece, né? Que afeta o relacionamento. Também Né? afeta. Tem afeta, porque, A tipo, gente- graças a Deus que a gente tenta, né, entrar em consenso sempre, mas nem todos os relacionamentos acontece isso. Então, às vezes, isso aí afeta o seu relacionamento com a esposa, nem toda esposa entende isso. É, e Tipo, vice-versa. ele me arrasta pra cada lugar que só o sangue de Jesus. Viu? Ah. Não, sério, tem dia que eu passo raiva. Agora mais não, assim, mas tinha tempo que eu olhava pra ele assim, eu dizia... Tu me colocou nessa Quase eu uma furada. olhava pra ele assim, Uma vez a gente foi pregar lá em Vargem Grande, nos lugares rapaz. que ele pegava pregação, eu olhava pra ele assim, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu nem olhava direito, eu ficava com tanta raiva. Isso é revelação, tá, gente? Não, é sério, eu ficava irada. Isso é revelação, Eu tá? ficava irada pelo lugar que ele ia comigo. Eu via no olho dela, mas ela nunca me falou isso. Não, mas eu já entendia isso, que eu não tava bem, então eu não queria nem conversa nesse momento, porque eu olhava assim, cadê onde é a igreja, amor? Ah, eu não sei, cadê a pessoa? A gente molhado, cheio encharcado de água, meu Deus do E a céu. recepção horrível. A E recepção chegar lá horrível. ainda botar pregador lá, Naquele dia rapaz. eu fiquei irada. Botar pregador como. Outra Pregador pessoa, da porque ele casa, a gente chegou. atrasou, A gente, porque da não, a chuva. gente chegou 10 minutos antes. O varão veio. Varão, você quer pregar? Eu falei, sim. Pô, a gente falou com o presbítero aqui pra pregar. Eu olhei pra cara assim. Ele tava sem dinheiro de volta, a gente teve que pedir Não, a mas ele. eu pedi, eu falei Não, pro pastor, ele tá sem pastor, transporte, consegue a dinheiro de não transporte vai voltar, aí. só foi de ida. Então, assim, tudo isso, se a gente não tiver tiver uma estabilidade em Cristo, né? Em Cristo. Tem paciência não, pastor? E uma concordância, não dá certo mesmo não, pastor. Entendeu? Porque a É gente já passou... complicado mesmo, muito E a gente já complicado. passou muita dificuldade no nosso relacionamento assim por eu causa tenho dessas a coisas. facilidade de ver a falsidade no olho dos outros. Aí, logo. E Aí vai dar ruim, né, E aí pai? a gente se Quer convidar a pegar aqui, o pregador Jordão. do pastor Nilson. Jordão. e o- A gente se completa e a gente se entende. Então, Hoje são tá coisas tudo, que hoje a deixa gente quieto. tem, graças a Deus. Foi que a gente trabalhado foi dentro do trabalhado. processo O povo é mesmo. exigente. Mas tem isso ainda, né? Que o pregador hoje tem O que. pregador hoje, já chega Hoje- de fora, o pregador de fora tem que vir com um currículo. Né? Um currículo invejável, né? Invejável. Porque se for qualquer currículo. Ah, essa aí eu não tenho, né? Não já passa sabe, não, me né? chamar Vem cá, eu pra tava pregar. curioso, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vamos Voltar. sair um pouquinho desse assunto. Vamos sair pregador disso, aí, é. Porque cobre, não cobre. Então É muita coisa. Você É muito... decide, Inclusive, você escolhe deixa eu o que você só, quer na sua pastor vida. L, assim, aproveitar aqui a oportunidade, eu acredito que esse vídeo, esse podcast vai chegar lá em Campos. Quero aproveitar aqui para dizer aqui que vou estar em Campos agora, na terceira semana de... Aproveitar aqui, né, pastor L, fazer uma média aqui, né? Em breve vou estar aqui em breve vou estar concorrendo aí também com alguns pregadores itinerantes. Meu Tá? Deus. Botar aí agendas abertas, quem quiser, pastor Nilson, tá? Mas eu cobro, tá? Deixando logo claro, logo que eu não vou... Minha missionária que eu vejo esse podcast. Entendeu? Então eu quero aproveitar aqui a audiência aqui do podcast para dizer que eu vou estar na terceira semana do mês de abril, sábado, dia 19, vou estar pregando ali numa mini vigília em Campos, né? Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. E acredito que esse vídeo vai chegar lá. Vou até, inclusive, gravar depois um vídeo para mandar lá para o pastor estar divulgando lá. Então que os irmãos aí de Campos aí se preparem, que a terra vai tremer aí, em nome de Jesus. Aí, pastor L. Vamos tacar uma Aí, granada de bomba Ele aí, me deixou em nome já de Jesus. enrascado, porque você vai pregar agora? Dia Dia 19 de 19. abril. 19. Vai pregar depois? Agora. É, mês agora. Abril. É, De mês abril. de abril. Eu prego lá em março, já acho que é 17 de março. Meu Deus. Lá em Campos, É. Março já passou. Não, Maio. maio, de maio. de maio. 17 Então de tá maio. todo em casa. Então você faz um favor pra mim, viu? Pega devagar lá. Você sabe que eu sou filho de mineiro, vou comendo pela beirada, pegazinho. Já Deixa vou. eu perguntar aqui, eu ia fazer uma pergunta. Isso. E na hora da correção, quem corrige mais quem aí? Acho Quem que termina uma pregação? Porque eu
Sou mestre em chegar em casa e perguntar à minha esposa, "E aí, filho, como é que foi lá? Eu acho que como é que você, o que que Tá aprovado. né? Falei demais, passei da hora. Não, E a aí- gente. Essas coisas acontecem Quem- geralmente no culto Porque a gente ainda. precisa sempre de alguém para corrigir a É. gente, senão a gente pensa que tá, indo, tá É. abafando. E... Geralmente a gente isso acontece mesmo no culto mesmo. Às vezes ela olha pra mim e fala assim. Sinal. Quando não é eu, fico bem assim, ó. Eu me desconcerto. A gente se resolve lá Caralho. dentro do culto, entendeu? É. Mas sobre a questão de corrigir, correção, porque assim, a gente Às vezes a gente sempre fala, acho que Deus permite para provar né, que a gente é humano, né? uma pessoa. Comete um deslize, né? Falou uma palavra fora do contexto. Erra o nome da pessoa, É. amor, você bateu Acho que isso é normal, né? Tiago, ele Amor, fala você que bateu aquele, em- o varão que não tropeça em tal palavra, o varão é perfeito. bateu Então a em gente José. erra, a gente. É. Eu não dou risada, que eu Aí vejo a pessoa bota Bartimeu na figueira, joga aquilo lá pra virar do caminho, é Mas normal. isso aí tem problema não, só é tirar o Bartimeu, assim, sai daí. Sai do meu Bartimeu, lugar porque e- é enfim. de como é? De Zaqueu. É o lugar de É. Zaqueu. Bota Bartimeu lá no meio do caminho e bota Zaqueu no lugar dele. Pronto, gente. Tá resolvido. Não, mas de vez em quando ela fala comigo, às vezes eu falo com ela também, né, amor? Amor, tu trocou o texto e tal. Eu acho que isso aí é aparelhado. A gente não é Quase isso não tem acontece, muito né, não. amor? Mas assim, quando acontece, é raramente. Acontece, mas é raro. Entendeu? De a gente falar, chegar, pô, falou, trocou o nome e tal. falou- Mas na verdade, tipo assim, a gente sabe que tem aqueles crentes meio que certinho, sabe? A gente, uma vez um pastor nosso, o vice-presidente lá, da igreja lá, pregou sobre dinheiro que não era senhor. Né? Uhum. Que não era senhor. Foi isso que ele falou? Aí ele me ligou, um irmão lá falou, não, pastor, o senhor chamou o dinheiro de senhor e tal e tal. Não, ele falou alguma Mas coisa assim. É que ele trocou. Na verdade, Só que ele fez a queria, a troca. colocação dele foi. É dentro da pergunta aqui, pastor. A colocação dele foi: o dinheiro não pode te dominar. Você que tem que dominar o dinheiro. Porque o dinheiro não pode ser seu senhor. Aí o varão entendeu? Não foi isso? Não, ele falou, só que ele só fez uma Só troca. uma troca- uma só troca. que o contexto todo, a pregação, a gente deu pra entender. Só que a gente viu que. A gente Ele só percebeu que trocou fez só uma troca que ele um fez na hora tropeçozinho. do bicho. Coisa mínima. Sim, mas ele chamou o dinheiro de senhor. Coisa- Se ele não. fez, se ele acertou. É, Pois acertou, não, mas porque exatamente Mateus aonde fala que eu queria sobre chegar. isso. É o único Aliás, senhor o que Jesus único chama. Senhor que Jesus chama. É, É só dinheiro. Senhor, É isso. É exatamente aí onde eu queria chegar. Eu falei, pastor, fique tranquilo, porque o contexto da pregação. É. Quem tava ligado na pregação vai entender o que o Entendeu. senhor quis falar. Entendeu? Então assim, a gente, um exemplo, a gente ora ao Espírito Santo. Se a gente ora ao Espírito A gente ora ao Espírito Santo. Sim. A gente vai mais a Deus, em nome de Jesus. Então, não é assim, a maioria das nossas orações. Né? Então assim, é errado você orar a Deus, ao Pai e ao Filho. Não é que você está excluindo o Espírito. Não é isso? Só que as pessoas, por uma colocação, uma vez eu fiz assim, você não pode pedir mais a Jesus. Você não pode pedir a Deus. Você não pode. São trocas que eu acho de. Como é? Cobranças que eu acho desnecessárias. Alguém Pastor querer Wesley, desconstruir uma A gente mensagem. erra, a gente troca a palavra, a gente troca alguns textos de vez em quando. Versículos. Como é? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Alguém vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus? Entende? Isso pode acontecer. E quando acontece, é raro isso acontecer. Não é que a gente não erre no decorrer da pregação. Mas eu acho que eu fico tão preocupado em interceder por ela na hora, e estar ali intercedendo pela vida dela enquanto ela está ministrando, que eu não fico tão focado. Não é que eu não foco na mensagem, mas eu foco em interceder. Tô ligado na mensagem, mas eu tô intercedendo por ela, porque a minha preocupação é a retaliação, porque a gente sabe que quando a gente tá pregando, existe uma retaliação. O ambiente espiritual tá em movimento. Então assim, se eu chegar em um culto e ficar... Porque a gente sabe, a gente conhece meu pai na fé, ele era indouto. Então assim, ele ia pregar, o camarada era muito usado, é muito usado, eu acredito. As pessoas estavam com um caderno e uma caneta na mão. Ele falava errado, ele falava super errado. Então ele já anotava cada palavra. Se ele pregasse 1 hora, cada palavra que ele notasse, que ele falasse errado, tipo problema. Se ele falasse problema, tava ali. Chegava em casa e falava, você errou isso aqui, isso. E tem coisas
embora a gente saiba que a gente jamais vai fazer isso para tentar ofuscar o ministério um do outro, tem coisas que, de repente, se eu falar, isso pode mexer, entendeu? E aí a pessoa fica meio acanhada de pregar outra vez. Quando eu fui lá pro pastor Nilson, posso falar? Fique à vontade. Pastor Nilson é mestre, gente. Sou nada. O menor da casa. Eu ficava meio acanhado às vezes de ministrar. Não é que eu não entendesse o chamado, entendeu? Mas a gente fica, um exemplo, a gente chega a pregar em um lugar de doutores. Aí Deus te coloca lá pra pregar. Você não é doutor, irmão. Eu fico lá só intercedendo. O pessoal fica na expectativa. Deixa eu falar besteira, Mas aí todo mundo, né? Você entende? Então, assim, as pessoas ficam focadas em tão poucas coisas que acaba esquecendo o essencial. Entendeu? Então, assim, enquanto as pessoas... Se eu parar pra ficar falando, eu tô errando nisso aqui. Ela, às vezes, ela é meia matuta da roça. Eu não sei falar bonito. Ela fala algumas bonitas. palavras e às vezes tropeça em algumas palavras. Só que eu acho que isso isso aí não interfere na mensagem que ela vai transferir. Até errozinho, às vezes, de trocar um versículo, sim. trocar um versículo, Então, um texto, isso aí claro que não é interferido. Não é interferir. Porque a gente fica cobrando outro, porque não falam coisas absurdas. Sim, sim. Porque se foi uma coisa absurdas, aí a gente beirasse de repente, né, pra vigia, algo porque, fora da Bíblia. Né, exatamente, para não causar uma situação. Mas como, graças a Deus, não acontece isso. Assim, às vezes acontece essas trocas assim, que eu fico brincando com ele. Ele fala assim, é mesmo? Um dia desse, um tempo atrás, ele pegou, ele falou de José, que quando José falou, revelou o sonho, recebeu um tapa na face. Sim, do padeiro. Ele conectou com Micaías lá, sim, né? Sim. Aí eu de cada, risada. Mas foi só isso aí. E aí a gente tá tão no calor da emoção na hora. Aí depois eu, amor, tu bateu em José, coitado. A gente tá tão no calor da emoção, né? Tu bateu em José. A gente às vezes tá tão no calor da emoção que a gente troca e nem percebe. Não percebe. A gente não percebe que ele não veja esse podcast. O nosso pastor um dia pegou às 3 horas da manhã, botou 12 horas da noite. Não sei não, Jordão, tá? Não, eu sei, tu falou. Mas ele trocou, ele ficou... O horário, entendeu? A gente chegou lá e ficou assim... Hora nona, 12 horas. Foi? Lembra? Correria, né? A correria dele, mas depois ele se retratou com a igreja. Falou, irmão, me perdoe porque... Eu cometi uma gafe aqui, 3 horas não é 12, 9 horas, a hora nona não é 12... Entendeu? Eu acho que essas questõezinhas que foi colocadas, isso aí é bom a gente buscar, né? Corrigir, porque o obreiro tem que sempre buscar, né? A perfeição, quando embora a gente correção, não é perfeito. Agora, quando você vê uma crítica, assim, tipo, que pode, tipo, porque as pessoas talvez não achem que eu sou um pouco assim tímida e eu tenho muito dificuldade não, mas eu fico com medo, eu sou muito medrosa de pregar, assim. Mas que quase todo pregador, né? E assim, dependendo do que você tem me falar, receio. Não é que eu vou deixar, eu vou parar, mas isso vai causar dentro de mim uma guerra que às vezes não é necessária. Como é que você vai falar, né, alguma coisa? Né? Então você tem que ver, né, até conhecer o seu cônjuge, conhecer como você chega, né? Porque tem pessoas que não têm essa sensibilidade, esse cuidado de dizer, não, eu vou dar um aviso, vou conversar, vou falar de um jeito que não acue ela do chamado que Deus tem, porque dependendo da situação, vai acontecer. A pessoa depois se eu vou aqui, imagine você tá pregando e você sabe que tem alguém ali que tá, sabe, falando, olhando pra você procurando um erro e tal, pior a pessoa que deve, né, então assim, ia me abater muito, eu ia ficar acuada mesmo a pregar assim, diante dele. Então assim, graças a Deus que nós temos essa sensibilidade de casal, de um cuidar do outro, né, dele cuidar de mim. Temos essa preocupação, na verdade, sabe? E tem coisas que eu errei, eu sei, eu conheço, eu errei, né, entendeu? Então assim, já sei que eu errei, eu preciso melhorar nisso aqui, né. E pronto, então assim, a gente tem esse cuidado dentro do nosso relacionamento para não quebrar. Então qualquer coisa que a gente vai ver que vai trincar o nosso relacionamento, pode trincar o nosso relacionamento, a gente evita. Sim. Né? E a gente procura um momento adequado para poder, até brincando, né? Que detalhe essa estratégia. Até brincando, a gente toca em um assunto que a gente gostaria de ter tocado, mas o momento não é propício. Então a gente toca naquele assunto, naquela brincadeira e a pessoa fica avisada, né? Descontraída até, jeito. Descontraído. Tudo isso, porque se a gente, no nosso relacionamento, se a gente não tivesse esse cuidado
de um para com o outro, de cuidar. Eu acho que não tá dando certo hoje como tá dando, graças a Deus. Mas eu vejo o cuidado dele comigo, né? E tem coisas que às vezes de casal mesmo, quando acontece, né? Porque, pô, as pessoas pensam assim, poxa, isso aí não discute. Cada dia menos, graças a Deus. Passado os anos, cada vez menos a gente se desentende em casa. Poxa, mas a gente se desentendeu muito por muitos problemas em casa. Então, hoje a gente olha e a gente vê o amadurecimento de um querer cuidar do outro pra gente crescer junto. Né? Mas tem as nossas desavenças, tem a nossa dificuldade. E até de quando as coisas pegavam mesmo dentro de casa, que a gente tinha que resolver problemas, na hora de eu falar com ele assim, eu botava ele como não só meu esposo, mas homem de Deus. Não podia esquecer disso. Eu ser esposa, eu não podia esquecer que ele era homem de Deus. Então eu não podia ferir a ponto de ferir Deus. Então eu olhava, eu colocava o homem de Deus e assim, poxa, não é o que eu penso que eu vou falar. Não é tudo que eu penso que eu vou falar para ele, porque eu posso não só alcançar o objetivo que eu quero. Eu posso ferir ele, eu estou ferindo Deus. Então isso dentro do nosso relacionamento, pelo menos da minha parte, eu acredito da parte dele também, sempre teve. Porque ele é meu esposo, mas eu não posso esquecer que ele também é homem de Deus, é servo de Deus. Então tinha esses cuidados na nossa desavença, da gente conversar, de eu assumir meu papel de mulher, ele assumir o papel de homem, né, dentro de um relacionamento. Eu costumo dizer, eu estava conversando com a menina ontem e veio algo na minha mente, que um relacionamento, o difícil dentro de um relacionamento é a gente tirar a natureza adâmica. Sim. E colocar a natureza de Cristo para dar certo, porque é necessário. E a gente tirar essa natureza adâmica da gente, né? Que você vê o que aconteceu ali no Jardim do Éden, né? É ela, foi um apontando né? o outro. Aquele negócio. E assim, até hoje você vê isso. Eu fiz isso porque você fez aquilo, né? Eu tomei essa atitude porque você causou isso. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha tomado essa atitude. Então, hoje é sempre assim, foi ela, foi Jesus. Não, Senhor, foi o Senhor. Se eu fiz essa mulher, é porque né? a gente sempre tem alguém pra botar a culpa, né? Isso é desde lá. Então, assim, a gente sempre vai querer ter alguém, pra tirar o nosso corpo de fora, a gente sempre quer jogar o corpo de alguém. Então é a natureza adâmica que a gente carrega pra botar. Briga de casal, um casal que eu conheço que não briga. Mas aí tem pessoas que é extremo, né, pastor? Que assim, tem. Só de vez em quando. Tem casal que só de vez em quando. que passa dos limites. É, né? O tempo todo, cara. E cara. A gente tenta não levar isso pra casa, pra gente ser exemplo para nossos filhos, né? Como homem de Deus, mulher de Deus, tudo isso é exemplar. Então a gente tem esse cuidado de não ferir. De não nos ferir. E realmente hoje nosso casamento deu certo, não foi porque a gente não briga, não porque a gente não teve dificuldade, foi Cristo. Se Cristo não tivesse no nosso relacionamento, hoje a gente não estaria aqui. Não. Né? Como a gente disse, a gente pediu separação, dificuldade, né? A gente chegou a esse momento, esse tempo, e foi Deus que nos restaurou para que nós viéssemos restaurar o casamento. Porque o casamento foi restaurado porque Deus ele restaurou a gente. Então, né? eu quero aproveitar a sua fala, porque com certeza tem alguém que está nos ouvindo agora, que de repente está com crise no casamento. É um casal de cristão, um casal de crente, né? Por alguma razão, talvez crise financeira, sei lá, o amor esfriou, né? E está em crise agora. De repente, aí porque fica a dúvida, né? Será que eu casei errado? Será que eu fiz errado? Já me perguntaram uma vez, eu tive dificuldade de responder, porque eu lembrei de 2 casos diferentes. Um que começou totalmente errado, né? Você olha assim, começou tudo errado, mas terminou bem. Deu certo. E um outro casamento que, sabe, foi a coisa mais linda, tudo direitinho, tudo bem feito, tudo, sabe? No script. Conforme o script pede, né? E 5 anos depois, um para um lado, para o outro, entendeu? Agora ele já está casado com o outro, ela está casada com o outro, já aquela coisa toda. Então, na pergunta que me foi feita, eu falei, não sei. O segredo, eu acho que só tem tanto um quanto o outro priorizar em Cristo. Sim, Cristo sempre. Porque se olhar para o seu interesse, entendeu? Sua vontade própria,
aí o casamento desfaz. Exatamente. Então, num momento de crise no casal, vocês já enfrentaram o quê? Qual seria a melhor solução para um casal hoje que está ouvindo a gente? Eu só vou falar só isso aqui e depois eu falo pra ele que eu tô falando demais, né? Como sempre. Aí você se entende aí, gente. Hoje em casa você se resolve. Não é porque o senhor falou algo de interesse, né? O interesse de cada um. E aí eu lembrei que foi sobre essa palavra que Deus ele mudou minha vida no meu relacionamento com ele. Foi sobre essa palavra. Que o amor, não, Romanos 12, é isso? Não. 1 Coríntios 13. 13. Não se Então, importa. o amor não busca o interesse próprio. Ele estava aqui no Rio, a gente passou uma crise financeira, a gente passou um momento muito difícil lá na Bahia também, e a gente passou uma crise financeira, né, que, meu Deus do céu, crise financeira dentro da casa, meu Deus do céu. Hoje, se a gente não tiver realmente enraizado, pegar com Cristo, também destrói o relacionamento. Falta de sabedoria, de aquele momento que aperta a nossa alma, né? Nós mulheres mesmo, então. Porque o homem tem uma coisa de se comportar. O homem, ele se preocupa, mas ele não demonstra. A mulher, ela demonstra mais. Então, assim, a gente olha para o homem, parece que ele está em paz. É nosso ver, né? Eu tô falando de um ângulo inocente. De mulher. Não, eu sei agora, mas antes parecia, eu tomava aquilo porque eu estava sentindo, que eu estava enxergando. Então eu olhava para ele, parecia que ele não estava se preocupando. E eu lá muito preocupada, ansiosa, né? Com a mente pegando fogo, e eu olhava para ele e parecia que nada estava acontecendo. Então eu tinha aquilo como falta de preocupação, que ele não estava nem aí, né? E também, às vezes, foi muita falta de diálogo da gente, a gente não conversava sobre o assunto, né? E eu gostaria, eu estava esperando que ele chegasse e dissesse, amor, a gente tá passando isso, né? Vamos pra cima, vai dar certo. Eu queria só uma palavra. Eu queria que ele fizesse. Eu ia entender que ele estava preocupado. Mas homem não é assim. Muitas das vezes, até chegar nisso, o homem fica mais na dele. E pra mulher, isso aí é perturbador. Pra gente é perturbador. Porque nós gostamos de falar, de conversar, de desabafar com outra pessoa. E quando você tem seu amigo, né, seu esposo, que você tem como seu amigo, você quer conversar com ele, desabafar, mas homem é mais retraído. Principalmente quando está preocupado, está passando situação difícil. Então ele fica mais no canto dele e você, mulher, não, quer conversar, quer desabafar, quer falar. Então isso cria uma crise também, né? Então, por muitos tempos, eu briguei muito, e briguei entre aspas, tá? Que eu queria que ele conversasse comigo, que ele falasse comigo, né? Eu queria falar com ele. Mas ele não me dava essa vazão, essa abertura, porque tipo homem de ser. Na dele lá, eu quero conversar, eu quero desabafar, eu quero só que você me ouça, que você me chame para conversar, que tá tudo certo, né? Não é que você vai resolver, né? Mas eu quero conversar com você. Então, a gente passou... Aquela conversinha básica de 2 horas, 3 horas. Eu acho que quando o homem ouve assim da mulher, rapidinho, eu quero conversar, eu acho que o coração já treme assim, não é? Meio assim, Deus, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, o que é que essa mulher Ainda bem que lá em casa é totalmente diferente. Não, mas agora, assim, agora não, agora a gente não tem mais medo disso, mas antes foi um processo, um amadurecimento que a gente nunca teve um ensinamento de casal, essas coisas. A gente aprendeu com Cristo mesmo, foi na marra. Foi na marra. Mesmo, passando. Então a gente não teve esse apoio, né, de espelho, de alguém estar nos orientando. A gente aprendeu na íntegra mesmo. Então a gente passou por essa situação. E aí a gente passou uma crise muito grande também financeira lá na Bahia, que ele veio para aqui pro Rio de Janeiro, só que ele veio sozinho. E ele ficou 3 meses aqui e eu fiquei lá, tomando conta com meus 2 filhos, né, pagando aluguel. Eu trabalhava na Lennox e assim, na empresa lá, só que tava muito difícil para mim, mas eu não podia vir. E aí eu tive que voltar depois para minha antiga casa, a gente tava em outro lugar, a gente tinha saído da casa nossa da gente. casa mesmo. E a gente voltou para casa, que era uma área de família, casa pequenininha. Eu voltei para lá porque não podia pagar aluguel mais. E eu fiquei lá e ia trabalhar, meus filhos ficavam lá com minha sogra e tal. E um dia eu subi num terraço, terraço não, no telhado. Laje. Na laje, que não tinha casa em cima, na laje, tirando roupa. E Deus falou assim comigo, a gente tava numa crise também, né? De relacionamento também. E Deus falou assim comigo, quem ama não busca interesses próprios.
Eu sei que isso tem um contexto, né? Mas aquilo foi essa frase foi suficiente para mudar algo dentro de mim em relação a ele, a nosso relacionamento. E depois eu fiquei assim, Deus, como é isso? Eu não tinha muito entendimento bíblico, essas coisas assim. E aí, Deus, como é isso? E aí Deus me fez ver. Quem ama não busca interesse próprio. Aí Deus falou assim, quando um casal, ele é casado e ele busca, um busca o interesse do outro e o outro busca o interesse do outro cônjuge, vai dar certo, porque cada um tá cuidando um do outro. Você é como se você fosse pegar eu soubesse assim, que ele queria um relógio e eu queria um sapato. E aí quando ele pegasse um salário, ele olhava assim, dentre o meu relógio, o sapato dela, o que é que eu compro? Aí ele vai dizer, não, eu vou deixar o meu relógio, vou comprar o sapato dela. E eu falando assim, eu na mesma situação vou dizer assim, poxa, eu queria até o sapato, mas eu sei que ele quer tanto esse relógio, eu vou comprar esse relógio pra ele. O que acontece nessa hora quando a gente se encontrar? Ele vai trazer o sapato que eu queria e eu vou levar o relógio que ele queria. E nós dois iremos ser abençoados, né? Satisfeito. Então eu busquei o interesse dele primeiro, antes de mim. E ele buscou o meu antes dele. Então, foi assim, eu tô falando isso porque foi assim que Deus ele ministrou no meu coração. Que aí eu fui entender. Porque nessa época, eu já não tinha mais certeza do meu sentimento para com ele, né? Quando ele dizia assim, amor, eu te amo, eu não sabia responder, eu não respondia nada, porque eu procurava dentro de mim amor. E eu não encontrava. Não é que não tinha, estava sufocado pelos problemas. Que o problema, ele tem esse poder, né? De sufocar o amor da gente e a gente achar que não ama o outro. Não é isso. Tava ali, só que eu não achava. Não conseguia, o problema não deixava eu encontrar o meu amor por ele. Então o que aconteceu? Aí Deus, ele aqui, eu lá, e Deus falou isso. Então mudou minha visão. Mudou minha visão com ele. E aí chegou o momento, eu estava trabalhando em carteira assinada e ele tinha que voltar e ele não queria voltar. E no telefone causou essa crise, porque eu queria que ele voltasse, mas ele não queria voltar. E eu senti, ele ia voltar, mas ele só ia voltar por mim. Eu senti que ele não queria voltar. Então isso causou dentro de mim, ele não quer voltar. Então ele não tem interesse de estar comigo, de vir por mim. Aí depois eu fiquei também com a culpa. Mas se ele voltar só por minha causa, o negócio ficar ruim. Aí foi no tempo que eu pedi conselho, né? E olha só, pedi um conselho a uma pessoa até que não era crente na empresa. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, ele me tinha um carinho, né? E eu perguntei a ele sobre isso, não sei porque veio, mas veio ele. E aí eu conversei com ele, conversando comigo, conversei com ele. E ele falou assim, Ana, se é assim, você precisa ir com o seu esposo, você que tem que ir. Aí ficou com aquilo ali. Depois eu pedi a minha pastora também, ela me, Ana, se aquele não quer ir, você tem que ir. Beleza, então pedi demissão, pedi ao meu encarregado para me colocar para fora, para eu não pedir, senão eu ia perder o tempo. Ele, graças a Deus, eu era uma boa funcionária, ele fez isso comigo. Ana, você nunca mais vai trabalhar aqui se eu botar você para fora. Eu não pretendo, eu vou pro Rio. E aí eu fiz isso, né? Eu vim, pedi demissão, me fui demitida, vim pro Rio. E aqui que as coisas, nosso relacionamento começou a mudar. Então foi com o tempo, mudando. E dentro da palavra, diante da palavra, sem ela, meu Deus, não tem como. Eu não estaria com o Sérgio se hoje se eu não tivesse meditado na palavra, se Deus ele não tivesse no nosso meio. Então, foi sobre essa palavra, porque eu trouxe a memória. Porque eu amo essa palavra, porque realmente, vamos dizer que o meu relacionamento começou a mudar a partir dessa palavra. Aí eu entendi que eu tenho que buscar o interesse do meu esposo. É por isso que hoje, eu na minha cozinha, que tem coisas que isso faz diferença. Quando eu vou fazer o almoço, hoje quando eu vou cuidar da roupa dele, quando eu vou cuidar da casa para ele, eu faço com amor, procuro fazer com amor, como se estivesse realmente fazendo para Deus, porque eu sei que ele não sabe os sentimentos que eu tô na hora que eu tô fazendo o almoço, na hora que eu brigo com os meninos para não comer o pedaço de carne maior. É uma guerra, né? Ele não vê, mas Deus vê, e é por isso que Deus tem honrado, né? Porque eu preciso honrar o meu esposo. Eu entendi isso diante da palavra, mas até entender isso, eu não fui tão assim. Mas hoje eu tento honrar o meu esposo nas coisas mínimas, né? Numa roupa que eu lavo, uma roupa, quando eu passava roupa, eu não gosto de passar roupa, e quando eu passava roupa murmurando, e Deus me ensinou, não faz isso, não é assim, em fazer com amor,
E aí eu comecei a fazer isso. Fica O a amor- deixa. Fica a deixa. Não, Aproveitar gente, aqui, não é fica a fácil. deixa. Imagina. Não demora não, que eu vou parar de falar. Não? Imagina Pode se você fazer tudo na sua cozinha, você vai fazer um almoço com seu esposo, espraguejando, né, sem amor. Então, quem ama não busca interesse próprios também serve para isso. Então, hoje eu aprendi, assim, fazer tudo com amor. Então, assim, ele em primeiro lugar. Meus filhos, eu sei que isso aí também tem uma, né, a mãe, a prioridade é os filhos, não é meu esposo, né? Então, assim, os filhos daqui a pouco vai embora. Meu filho tem 18 anos, daqui a pouco tá namorando já daqui a pouco. Então, assim, eu tenho que honrar o meu esposo. Então, isso faz parte de honra. E como é que você honra o esposo? Isso é uma honra, você também faz parte da sua honra. É você limpar a sua casa com amor, com carinho, sabendo que seu esposo vai chegar do trabalho e vai ter uma casa limpa. Né? Chegar e não encontrar prato na pia. Né? Primeiro, eu não gosto também, mas saber que ele gosta de casa limpa, ele gosta de casa cheirosa. E eu fazer isso porque eu sei que vai agradar ele. Né? Então, cada dia que eu chego em casa, que eu vou limpar minha casa, que eu vou fazer uma comida, o meu pensamento não é, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. É minha obrigação. A gente sabe que é a nossa obrigação, mas não precisa ser assim, né? A gente pode colocar amor nisso aí, né? E isso aí, realmente, se Cristo, se a gente não der vazão para o Espírito falar através da gente, não vai funcionar. Então, minha cozinha também eu aprendi a fazer um altar, que é um altar, na verdade. A minha cozinha é um altar. Eu aprendi isso. Então, se é um altar, é um lugar de amor, é um lugar de carinho, é um lugar que eu olho e digo assim, não, é onde meus filhos, onde eu faço comida com meus filhos. Não vou fazer de mau humor. Nem sempre a gente está de bem, né? Um bom humor, né? Nós mulheres mesmo, né? Que hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá, né? Isso aí é outra coisa também. Mas, pastor, com amor, eu aprendi isso. Então, diante de Deus, ele não tá vendo, mas Deus tá vendo. E eu levo isso a sério. Isso para a senhora é humilhante? Não. Porque, deixa eu falar, nós temos fora da igreja já difundido o feminismo. Só que, infelizmente, o feminismo também está entrando de forma sutil dentro da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Eu não assisto, às vezes, né, porque estou mudando de canal lá. Hoje a Record, né, tá apresentando novela bíblica, né? Davi, Rico Lázaro, tudo. Não sei se é coincidência, mas toda vez que eu vou assistir, que eu queira assistir, mas que eu estou mudando de canal, eu passo lá. Tem lá uma mulher braba, brigando com o marido, tocando terror lá. Eu falo assim, rapaz, tem alguma coisa errada nessa novela. Primeiro que ela é de um tempo em que as mulheres não tinham muita voz. Verdade. Né? Aí, imagina as mulheres de hoje, crente, vendo uma novela dela, uma mulher bonita, uma mulher toda maquiada, uma mulher mandona, uma mulher autoritária. Entendeu? E começa a se comportar assim dentro da igreja e algumas mulheres dentro da igreja hoje, por conta desse feminismo, ela acha que é humilhante hoje ela cuidar do marido, cuidar da comida do marido, cuidar da roupa. Claro, o marido tem a parte dele, não estou excluindo isso. Eu estou dizendo para a senhora que é mulher, que é pregadora, que é missionária, Que é mãe. que é serva de Deus, que é mãe, entendeu? É humilhante ser uma mulher de casa, a mulher de Provérbios, capítulo 31. Sim. É humilhante? É vergonhoso? Ou é É uma honra. É humilhante quando a gente não tem entendimento, né? Quando verdadeiramente a gente se molda ao molde do mundo. Que é aí que Paulo, né, em Romanos 12, ele alerta, né, o verso 2, pra gente não se moldar, né, no molde do mundo. Então, hoje eu como cristã, eu não posso ter as mulheres do mundo, o comportamento, nem todas, né, também que eu não vou generalizar aqui, mas nem todas, mas hoje eu não posso ter o mundo como uma referência pra mim, de mulher, assim. Pra mim não é humilhante isso. Pra mim é uma honra cuidar do meu esposo, foi quem Deus colocou na minha vida, foi o que Deus, ele foi vamos dizer que é
não posso dizer que é pequeno ministério, aqui é um grande ministério, né? Primeiro, antes de ser pregadora, eu sou mãe, eu sou mulher, Sim. né? Eu amanheço, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, depois eu prego, né? Então, assim, eu não vejo humilhação nisso. Eu vejo uma honra para mim, de olhar, e eu agradeço a Deus todos os dias, eu digo assim, Deus, obrigado pelo meu esposo. Então, hoje, fazer uma comida para ele, e procurar não fazer uma comida que ele gosta, e ver, e depois olhar que ele gostou, saber que ele gostou, ver o rosto dele, o sorriso dele, dizer, botar uma delícia, pô, pra mim isso não tem preço, entendeu? Não tem preço. Então, eu costumo dizer assim, algo mais profundo, que hoje em dia, eu olho assim pro mundo, e eu digo assim, Deus, obrigada pela minha família, porque hoje eu vejo tudo isso, as coisas que estão acontecendo no mundo. Uma das coisas que me faz querer ainda ter um prazer de viver no mundo, primeiro é Deus, lógico, né? Mas segundo, a minha família. Casa. O que eu seria essa minha família? Que propósito eu teria, né? Além, né, de pregar a palavra, mas quando eu chegasse em casa, né? O que eu teria se eu não tivesse a minha família do meu lado? Né? Então, assim, eu não vejo humilhação nenhuma. Pra mim, não é eu limpar minha casa, não é humilhação limpar minha casa, não é humilhação fazer a comida de meu esposo. Às vezes eu já fiz coisas que não era porque eu queria, é porque eu sabia que ele gostava. Então, já peguei filas só pra fazer algo que ele gostava, porque ele queria. Então, pra mim, isso é uma honra, não é? Eu vou fazer sacrifício. Eu faço sacrifício válido, com amor. Todo amor gera sacrifício. Agora, tem pessoas que sacrificam assim, sem amor. E aí é diferente. Quando você sacrifica sem amor, aí causa incômodo, causa situações que você acha que realmente é humilhante. Mas quando o amor, o sacrifício é por amor, é prazeroso. Né? É muito prazeroso. Então, é sacrifício? Não deixa de ser. Às vezes você acorda, você não tá bem, você não quer limpar a casa, você não quer cuidar de ninguém, você não quer isso. Isso acontece no nosso dia a dia, né? Somos movidos com muitos sentimentos. Só que eu aprendi que a gente não pode viver com tudo aquilo que a gente pensa, ou fazer tudo aquilo que a gente pensa. Nós temos capacidade de dominar nossos sentimentos. Às vezes você não quer fazer, beleza, você não quer fazer, é verdade. A gente acorda sem querer fazer. Mas aí uma mulher de Deus, ela olha e diz assim, olha assim, não, eu amo minha família, é por amor. E você busca Deus para isso, você traz Deus para isso, e o seu dia melhora, você vai fazendo, você vai colocando louvor. Então tem estratégia, né, para você chegar lá e cumprir a palavra de Deus, e você cuidar da sua família. Então, hoje, eu vejo isso. Talvez um tempo atrás, quando eu não tinha amadurecimento e entendimento da palavra, eu tinha como um sacrifício. É chato. Porque, imagine, gente, fazer trabalho de mulher, dona de casa, é verdadeiramente trabalhoso. Porque todos os dias você faz a mesma coisa. Não é que você faz uma coisa nova, né? Você faz todos os dias as mesmas coisas. Às vezes enche você. Eu não quero fazer mais isso não, todo dia a mesma coisa, repetindo. Mas quando você faz com amor, esse pensamento muda, seu comportamento muda, né? Então, eu acho que o amor, ele é o combustível de tudo, né? Se não tiver, realmente não tem como prosperar, não tem como. Então, eu aprendi diante de Deus fazer isso. Então, hoje eu gosto muito. Então, fazer tudo com certeza esse podcast iria render muito mais tempo, porque se deixar, diante do que a gente viu e ouviu aqui, tem muita pergunta, muita coisa, mas vamos marcar um outro. Né? Vamos sim. Podcast. Principalmente porque essa área é uma área muito importante, e nada melhor do que ouvir uma mulher Sim. falando para a mulher, porque quando é homem fala, é machista. Né? Porque agora tem essa É o homem questão, que quer né? mandar, né? Agora tem essa questão aí que Feminista. você não tá Porque no veja seu bem, lugar de fala, né? A vida Isso. toda... Agora tem essa questão, né? Só pode falar... Então, a vida toda na igreja, eu vi o povo combatendo o mundo. Não, porque o mundo está entrando na igreja. Só que aí o mundo que entrava na igreja era por causa da roupa que eu usava, era por causa Da maquiagem. de uma parede preta que pintava, por causa de um jogo de luz, Sim, aquela coisa sim. toda.
Só que hoje eu estou vendo o mundo entrando na igreja e não está entrando pela roupa, não está entrando pela parede pela preta, própria não tá igreja. entrando pela luz. Está entrando sim por uma ideologia, por um pensamento que é moldado pela seguinte frase: ah, nós estamos em pleno século XXI, como se a Bíblia tivesse mudado. Né? Então, é um assunto que a gente pode explorar numa próxima oportunidade, porque tanto o homem, claro, e aí nós vamos explorar dos dois lados, né? Tanto o homem quanto a mulher precisam entender a sua posição, Sua função dentro do relacionamento. e que a mulher de Deus hoje, para ela tem que entender que para ela é humilhante, ela não precisa se moldar a um mundo que prega que ela não tem que lavar roupa, ela não tem que fazer isso, fazer aquilo, que ela não tem que cuidar da casa, que ela não tem que cuidar do marido, que ela não tem isso, que ela não tem que fazer aquilo. E aí Uma frase que as feministas detestam, né? Que a mulher seja sujeita ou submissa aos seus maridos. Falar isso para uma feminista, ela pira. Porque na verdade é porque eles não entenderam Ela fica- o significado da, Sim, é mas- porque não entenderam o significado da palavra Eu submissão. como Não, não é mulher, que não entenderam, é que Não aceitam. não aceita. eu como Aí prefere mulher, pegar essa palavra e transformar Como se fosse num uma humilhação sinônimo, pra ela. sinônimo de escrava. Sim, sim. Entendeu? Quando na verdade não é Sinônimo isso. de trouxa, de boba, quando na verdade Não é eu isso, como não mulher é. posso explicar Entendeu? algo. A mulher sábia edifica o seu lar e É. a tola de sua Embora tenha alguns cidadãos aí que também são meio ignorantes também, concernente a isso, né? É esse lado. São dois pesos, duas medidas. Isso. Entendeu? Tem tanto o homem quanto a mulher. E aí entra a questão do Cristo dentro do relacionamento. Quando o Cristo é o centro, ele vai direcionar, de fato, o significado das palavras. E quando a gente não entende isso, quando o Cristo não está, a gente acha que, como eu acabei de falar, alguns cidadãos que acham que tem o direito de fazer, de impor, entendeu? Acha que tem que ser assim. Isso é porque Cristo não está. E quando a mulher ela acha que a submissão é a humilhação, é porque Cristo não foi gerado nela e nem nele ainda. E por isso causa esse problema. Por isso há relacionamentos que não dão certo, ministério de ambos que não vão para frente. Porque tem casais, pastores, que Deus chama o homem, mas não chama a mulher. Tem casais que Deus chama a mulher, mas não chama o homem. Entendeu? Se o homem, Cristo for gerado nele, o caráter de Cristo for formado nele, ele entender que Deus tem chamado na vida da mulher, ele vai respeitar, ele vai honrar a esposa dele. E vice-versa. Os maiores embates são exatamente por isso. A gente conhece casais que eram casados, e se separaram porque não tinha essa compreensão. Entendeu? O varão olhava e não aceitava o que Deus tinha na vida dela, porque não tinha na vida dele. Entendeu? Só que a menina pregava, cantava, estava o tempo todo, e isso causou um grande problema ao ponto dele sair de um ministério para outro, e ele ficar em um ministério e a mulher ficar em outro. E a gente sabe que isso não existe. Entendeu? E causou separação por causa de... Então, essas questões de a mulher tem que ser submissa. Se o caráter de Cristo estiver formado nela e nele, não vai ter problema nenhum. Vai ter uma aceitação com mais facilidade. Entendeu? Você vai olhar para sua esposa e vai dizer: poxa, ela me honra quando ela cozinha para mim. Ela me honra quando ela lava roupa para mim. Entende? Então assim, e a mulher vai olhar para o marido e vai dizer: poxa, ele acorda cedo, vai trabalhar porque ele tá me honrando. Tá se dedicando, tá colocando a sua vida. Porque a gente sabe, pastor. A gente sai para trabalhar, mas a gente não tem certeza que vai voltar. Isso é colocar a vida em risco porque é da esposa, porque é da casa. Porque não é um literal de ir para a cruz. Quando o Paulo fala que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja, pode entregar sua vida. Isso é entregar a vida. É você se desfazer da sua vontade para correr atrás para fazer a vontade dela. E aí, essa segunda parte, que ele fala sobre isso, entendeu? Ele está deixando bem claro que o sacrifício do homem, ele é infinitamente maior do que o da esposa. Sim, exato. Com certeza. Porque dos dois é o único em que ele está dizendo o seguinte: você tem que ser igual a Cristo. Ao ponto Cristo de entregar sua vida. Morreu. Então Sim. você tem que estar disposto a morrer pela tua esposa. Para que ela viva bem, para que ela esteja bem. A melhor coisa é você... Quando você tem um É a relacionamento com compreensão, Deus, você muda. Eu não gostava desse versículo, acredita?
Submissão. Não, é por isso que eu vou falar aqui antes de acabar o podcast. Eu não gostava desse Tem um monte versículo. de irmã aí que tá nos ouvindo, assistindo agora. Cadê? Então, que não gosta. Eu não Manda gostava. receber aí, manda Não, receber. não é que eu não gosto. Receba, hein, irmã? Não é que eu não Em gosto. nome de Jesus, hein? Eu não gostava porque eu achava também realmente que isso era humilhação. Ai, não Isso gostava aí é coisa disso. de Paulo, né? Paulo algumas as feministas falam que Paulo era machista, que Paulo era, né, Não. contra as mulheres. Então, como foi que eu passei a gostar desse versículo? Né? Aí, como diz, Posso beber água aqui? a gente tem um entendimento do que é que está falando, porque quando a gente tem um relacionamento com Cristo, o Espírito explica coisas que você não entende, você não consegue compreender, às vezes, por pessoas falarem. Né? Porque a gente tinha muita explicação, mas ainda assim a gente não aceita, não gostava. Não dá explicação, não quero isso, não aceito. E eu não gostava desse versículo. Né? A mulher mais fraca, a mulher É o vaso mais frágil. Que vergonha de fraca, não é isso. E aí o Espírito foi palestrando comigo sobre isso, né? Me fazendo entender, primeiro, o vaso mais frágil, né? Que Pedro fala lá, que para o homem honrar a esposa como um vaso mais frágil. Não está falando de fraqueza, né? Eu entendo de sentimento, que nós somos mais sentimentais, né? Não temos essa fragilidade Emocionalmente, né? A mulher mais... E lógico que, em força também, eu tenho que entender que o homem é mais forte. Isso é uma verdade que eu não posso. Eu vou medir força com meu esposo. Uma verdade absoluta. Eu vou carregar o que ele carrega. O cimento que ele bota, não pego nem uma sacola. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o primeiro defensor das mulheres foi Deus, só que as pessoas não entendem isso. Porque quando Pedro ele fala que para os homens honrarem as mulheres, as esposas como um vaso mais frágil e ter sabedoria em coabitar, e coabitar a gente sabe que é habitar com outra pessoa dentro, porque senão a oração dele não vai ser ouvida. Não vai ser ouvida. O que é isso? É Deus protegendo a gente. Cuida dela, camarada. Não é a Lei Maria da Penha que defendeu as mulheres. Primeiro foi Cristo, que tá olhando e tá dizendo assim, olha só, camarada, se você não cuidar bem da tua esposa, eu não ouço a tua oração, não. Tem alguns aí que diz que Deus ouve, mas Deus nos garante que o céu é fechado para ele. Então, tudo isso, o que é isso? Eu tenho isso, o Espírito me fez entender isso. É protegendo você. O que é o vaso mais frágil? Quem é que precisa de mais proteção? O vaso mais forte ou o vaso mais frágil? O vaso mais frágil. Eu sou o vaso mais frágil. O meu esposo me protege. Ele me protege. Ele que faz sair pra muitas vezes se colocar em risco, coisa que eu não faço, eu tô em casa, né? Pegar peso, coisa que eu não faço, tô em casa, para pagar as contas, coisas que é a responsabilidade dele, né? Quando o homem e a mulher concorda que a mulher vai para trabalhar, tudo bem, isso aqui é concordância de cada um. Mas no meu caso, é ele que sai para pegar no pesado. O que é isso? Ele vai dizendo, eu que vou pro campo, você fica em casa. Casa é lugar o quê? Tem os seus perigos doméstico, beleza, mas é uma proteção. É uma proteção que ele tá lá. Eu vou correr risco por você. Você fica em casa. Então eu entendi. Hoje eu não tenho problema nenhum. Eu gosto até desse versículo, dizendo, meu filho, eu não queria ser homem, não. Não queria mesmo, Deus me livre e guarde. Né? Porque a responsabilidade maior está com ele. E sobre a mulher ser submissa dentro de casa, eu também, Deus falou comigo e eu tive um entendimento sobre isso, né? Que o governo, verdadeiramente, de casa, né? Que tem que homem falar assim, a mulher não manda em casa. O mandar não é o mandar como autoridade e cabeça. É o governar. Salomão fala isso. É o governo, dentro de casa. Salomão não fala isso? Quem que governa em casa, a casa, aqui na sua casa, mulher. pastor? É o senhor que governa ou é a sua esposa? Que governa. Tipo, que limpa, que cuida, que tudo, as coisas. Da casa. É o governo da casa. O governo. Limpa, tudo Não, massa. Então, que faz a comida, quem diz que a Salomão comida vai ser fala do hoje e governo tal da casa, e que tudo. tá sobre a mulher. É o governo, não é o governo, né? Não é ela que governa? Porque nós realmente, a casa, quem governa sou eu. Não estou dizendo que eu sou a cabeça, estou dizendo que eu governo. Quando Cristo faz a comparação de um homem como Cristo, um casamento, dentro do casamento, o homem como Cristo, né? É uma comparação, não estou dizendo que o homem é Cristo, mas a palavra faz essa comparação, que o homem como Cristo, para dar a vida para a mulher como Cristo. Deve amar, né? Pela Sua igreja. esposa, a ponto Então, de se entregar ele está por ela. colocando o homem ali como Cristo e a mulher como a igreja, não é verdade? Nesse simbolismo aí. Então, o que é antes o homem perdeu o governo. Aprendi isso com o pastor nosso aí. O homem perdeu o governo, né? No Jardim do Éden, o homem perdeu o governo porque Deus botou Adão para governar o jardim.
Só que Adão perdeu o governo por pecar contra o Senhor e saiu do jardim. Então, quando Cristo veio, segundo Adão, ele veio trazer o governo novamente para a igreja. Ele entregou o governo no reino espiritual aqui para a igreja. A igreja tem um governo espiritual aqui. Mas ele é a cabeça, não cabeça? Ele continua sendo cabeça. A igreja não é nada sem o cabeça. Sim. A igreja tem um governo porque do cabeça. Foi o cabeça que entregou o governo à igreja. Isso. Então, dentro de casa, eu governo. Mas eu não esqueço que eu tenho cabeça. Ele A Bíblia fala isso, né? É. Que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça, da Ele mulher. é o meu cabeça. Eu Da mulher, governo da em esposa. casa, porque ele entende que dentro de casa, como é que ele vai trabalhar? Quem que vai governar, vou governar a minha casa? Eu que vou governar. Quando ele sai, a autoridade dentro de casa sou eu. Não é? Sou eu a autoridade, eu tenho que me obedecer, eu que faço as coisas, eu que boto no lugar. Então é um governo. É a mulher de provérbio, a mulher tem um governo dentro daquela casa. Ela faz, ela levanta cedo, ela dá a serva os trabalhos, ela tem um governo. Só que eu entendo que esse governo foi dado pelo meu esposo. Tem coisas que eu resolvo pela autoridade que ele me deu. Mas tem coisas que eu não posso resolver antes de ir até ele. É igual a igreja, tem coisa que a igreja faz, né? Mas tem coisa que a igreja olha e diz assim, Deus, eu não posso fazer. Tem que vir chamar o Senhor. Então, eu entendi isso. Então, quando eu entendi isso, eu vi a grandiosidade do que é você ter compreensão da palavra. Então, eu respeito meu esposo lá, como cabeça. Eu faço até onde dá. Quando eu vejo que já vai ultrapassar a autoridade dele, eu não posso. Eu tenho que recuar e dizer, não, quem é a cabeça quer você. Posso? Se ele me dá autoridade, meu filho, aí acabou. Me deu autoridade, quem é que vai tirar a autoridade que meu esposo me deu? Depois dele sou eu. É Cristo com a igreja. Quem vai tirar a autoridade da igreja que Cristo deu? Autoridade da igreja. Tá entendendo? Então, assim, é só falta de compreensão. E eu compreendi isso e a gente passa a amar esse versículo. É isso aí. Eu passei. Vê o que um versículo só faz, né? Eu sou aquele, Entendeu? eu só pingo o fogo. Então, mudou Eu a solto o minha versículo vida, e deixo o fogo pegar aí, o povo vai debatendo, vai Mudou a minha discutindo. vida, mudou meu comportamento dentro do meu lar, mudou a minha casa, mudou o meu ambiente. Com certeza, né? Muitos casais aí, se não a maioria, se não todos, Aí seriam felizes se cada um encontrar. O problema todo é que as coisas estão sendo mudadas de lugar, estão mudando as coisas de lugar, né? E a gente não é que não pode falar, a gente fica com medo de falar porque, sabe, esse movimento ele é tão grande, ele é tão forte, verdade. causa medo, ele faz barulho demais. Mas a realidade é essa. Hoje tem um monte de mulher aí ocupando um lugar que, biologicamente falando e psicologicamente falando, não foi preparado para ela. E aí, Exato. se você for buscar uma pesquisa, eu já falei sobre isso na igreja, já preguei sobre isso, o índice de mulher que estão morrendo de infarto, de doença sofrendo com doenças psicossomáticas, Por por isso. conta disso, que elas têm uma capacidade tanto física quanto mental de ir até um certo ponto. Sim. O homem tem uma capacidade física e mental e de ir até outro, que é maior, Sim. é mais longe. Só que aí está tendo essa troca, entendeu? E aí a igreja vai absorvendo isso, entendendo isso como algo normal, né? E aí hoje a gente tem mulheres hoje exercendo o cargo da igreja que, biblicamente falando, não foram Chamada pra tal. para ela. Sim. Aí é outra história, não vou nem Aí entrar. já Aí o senhor já foi mais polêmico do que eu agora. Eu soltei só uma bombinha, o senhor agora veio com uma granada dessa, pastor, pra acabar com o podcast. Mas é uma realidade. Vamos deixar isso pra debater no próximo Entendeu? podcast. Mas dentro da igreja, tá? Tem mulher que está assumindo funções que Deus não delegou a elas. Pode vir com a... Não, é porque isso tem o dom, tem o talento, mas não tem o chamado. Uma coisa, outra coisa. Depois a gente pode... Quando a gente for, Aí tem que ser um podcast, tem que começar a sair, o senhor solta uma dessa já no finalzinho do podcast. O que é, isso aí tem que vir no início pra gente destrinchar isso aí com gosto. Chamado, o que é pastorear por ofício, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí isso aí dá pano pra manga, isso aí soltou uma... E aí a gente não pode granada agora aqui. A gente é machista. É verdade. Eu não. Moro numa casa com 4 mulheres. Meu Deus, Deus é contigo, vaso. Tem minha esposa. Ainda tem gato. Eu posso ser machista como?
Não dá. Numa casa não tem dessa. como não. Não tem nem Não é como. machista. Ponto de vista bíblico. Sim. Mas Não a gente dá. vai deixar isso É muito pano pra manga, aí tem muita coisa pra destrinchar. Aí Eu o só pastor sei. fala que eu não gosto de polêmica. Não é questão, eu não é gosto que de se polêmica. priva, né, É que pastor? tem um monte de Acho que é a assunto, convivência. A convivência tá deixando o senhor polêmico. É um monte de assunto que a gente, se a gente pega para tratar, vira polêmica por quê? É. Porque existe um grupo que fugiu dele, não se toca mais no assunto, não fala, deixa E se quieto, tocar e vamos que vamos. Uma não coisa- mexe. Às Eu vezes sei até que porque, dentro do infelizmente, relacionamento- sabem também que vai tocar em muitas Feridas. pessoas, né? É. E aí é complicado, né? Se eu tocar num assunto como esse, por exemplo, né, que o senhor não chegou a falar de maneira explícita, né, que cargo é, mas implicitamente a gente já conseguimos concluir o cargo que o senhor está dizendo, que a mulher está ocupando dentro da igreja que não foi colocado por Deus, não foi chamado por Deus. A gente sabe, se a gente for entrar dentro dessa questão, a gente vai tocar em pessoas até próximas de nós. E aí que é onde começa todo o problema, que às vezes muitos não querem tocar em certos assuntos para não ser incômodo, e às vezes até para aquelas pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos. Olha a desculpa mais No caso aqui, fraca. que são nossas amigas, e aí você vai entrar nesse assunto e vai gerar uma certa, como eu posso Situação. dizer, uma certa, Conflito, né? vai gerar um certo desconforto, é essa palavra que eu... Constrangimento. Vai gerar um certo desconforto, porque Mas aí como doa que a tudo gente ele, faz? pastor. Porque, olha só, vou fazer só uma pergunta pro senhor. Porque se esse cargo não tá na Bíblia, vamos lá, eu veio com a polêmica agora, eu tava querendo fugir. Mas vamos lá, ser mais polêmico ainda. Vamos lá, eu gosto da polêmica. Vamos lá. Se esse cargo não é bíblico, e a gente já sabe, tô fazendo aqui por inalação. O cargo não é bíblico, não tem chamado, não tem respaldo bíblico, eu também concordo. Então, a gente peca quando a gente pega essas pessoas então e coloca no altar ou não? Se esse cargo não existe. A gente tá dando uma honra a qual essa pessoa, biblicamente falando, ela não deveria receber. Então, Ser colocada em cima do altar. E aí? Você vê como que o negócio estreita? Isso aí é bem... Então, tem- olha que eu não quis nem estar. Foi o pastor Wesley que entrou nesse tema. Eu não tô nem falando que se eu faço ou não faço. Então, a gente também tá sendo hipócrita. De Mas certa aí- forma, se eu falo assim, não, isso não tá na Bíblia, eu não concordo. Então, não deveria, quando essa pessoa chegar lá na sua igreja, você deveria, mano, você não vai subir aqui, porque a gente não concorda com essa posição que a senhora ocupa e a gente não pode ir contra a Bíblia. A senhora não pode estar aqui em cima do altar. Nem levar e nem E- ir, né? Nem levar, né? É uma questão, você entendeu? É uma questão muito complexa. Muito complexo. Que se a gente for olhar por todos os ângulos, a gente vai, né, ter muito desconforto, a gente vai, Verdade. às vezes, criar muitos conflitos e até mesmo com pessoas próximas a nós. mas o problema do desconforto é esse. esse é o Aí problema. A gente vai alimentando. E eu uma só coisa, coloquei esse caso aqui que me veio agora, né? Sabe Pra que- gente refletir e pra gente pensar. A gente vai Sabe que eu tava... vai deixando. Bora. Faz quem quiser. Ninguém tá aqui pra dizer pra quem Não, não não faz. é- não não faz. é- Eu fiquei só pensando uma- nisso, é o eu ponto acho de que vista foi bíblico. hoje. Faz quem quiser. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma igreja conhecida. A irmã era pastor, o marido era presbítero. Olha como é que é cultural. Cultural. Passou algumas irmãs da igreja, se tornaram pastora, E o marido continuou e os presbítero maridos sempre um cargo abaixo delas. dela. Que antes era só ela, mas aí agora tem outra pastora, é pastora, E outra o marido era pastora. diácono, agora acho que é presbítero. Aí no máximo o que chega é evangelista. Então você vê assim, cara, tem uma coisa de errado. Isso aí já é pessoal, rapaz. Já é. Tem uma Não, coisa de errado. não é possível. Complicado. Concordo que às complicado. vezes é a incapacidade Dos do homem de homens, se lançar na sim. obra, que aí a mulher acaba se lançando. É exatamente esse ponto que eu ia Eu tocar concordo aqui. que a incapacidade do homem de a falta Exercer. de coragem, de exercer. Sim, Então a sim. mulher tá vendo que A o brava, chamado tá lá é vindo a na brava. casa dela, não é dela, tá na casa dela. Então ela vai e Mas- assume a rédea. Sim. Concordo. Entendeu? Concordo que. Né? Aí, para defender isso, muitos pegam o seguinte, faz o seguinte, eu já vi pregando e aí eu já passei na Bíblia e não tem, a Bíblia diz completamente o contrário. Já vi alguém dizendo que o problema de Eva foi porque Adão foi negligente.
Mas se Adão foi negligente, então o primeiro pecado não foi, entendeu? A desobediência. Não, foi a negligência. Foi a negligência. É. Aí a Bíblia está errada, a gente Tá. tem que mudar a Bíblia toda. Não. Porque não tem nenhum lugar na Bíblia que do diz, texto, né? que diz que Adão foi negligente. Não foi negligente. Até porque a obrigação de Adão no momento ali pecado não era que ficar Eva olhando pra cometeu- árvore. Não era ficar guardando a o pecado árvore. que Eva cometeu destituiu, de uma vez por toda, a possibilidade dela assumir qualquer posição de chefiar um homem. Jesus falou lá, né? Deus falou, né? Lá na sentença, né? É, O seu desejo será para o seu marido e ele sobre ti dominará. Então, Entendeu? O pecado que ela cometeu destituiu. Talvez poderia haver uma divisão, não sei, uma participação mútua, separada, não sei o que aconteceria se não houvesse pecado. Sim. Mas por causa do pecado, deixou bem claro. E Paulo deixou bem claro, falando isso, que a mulher foi quem foi enganada. A mulher não foi o homem. Na verdade, a criação da mulher foi pra assistir, né? Auxiliar, ajudar. desde o início, né? Desde o início, entendeu? Antes pra do tá pecado. ali, Na verdade, antes né? do pecado, né? Deus Antes falou, do ó, pecado. fale eu, uma ajudadeira que esteja ali companheira. assistindo, te ajudando. É. A intenção da criação da mulher juntou, foi né? essa. Duas, para o homem não ficar só. Segundo, para auxiliar o homem. Não foi para ter autoridade. Mas- Foi mas- pra... Nesse ponto do pecado de entrar com da Eva e o. Eu vejo, porque, tipo assim, a autoridade realmente também estava com Adão, né? Mas ela não obrigou ele a comer, ele comeu. porque Não, ele não é quis. a questão Nesse aqui caso, é... ele não é. Tipo assim, porque eu já vi também pessoas dizendo como se a responsabilidade fosse toda de Eva, mas Eva não obrigou ele. Não, Não, a todo mundo tem uma responsabilidade parcela. foi Ele tanto comeu, de ele já Adão que... comeu, e comeu por porque conta o dele contato que- dele, acho que com Deus, acho que era, no meu ver, né, era uma coisa mais próxima, vamos dizer, com Deus, com Mas ele. então, olha só, a diferença no texto ali é o seguinte, são três personagens. É. O diabo enganou Eva E Eva deu pra... a Adão. O diabo fez com que Eva comesse e Eva foi quem deu para Adão. Então, a parte espiritual... Acabou convencendo ele, né? De alguma forma. Então, de alguma forma, ela foi a porta de entrada, Sim. Mas ele podia rejeitar. entendeu? Ele poderia, mas não ia mudar a história. Não, mas é isso, Não né? ia mudar a Não, história, eu não sei. entendeu? Não mudaria a Eu não história. sei. Porque é o seguinte, o pecado ele acabou entrando no mundo em que eles dominavam, Sim. entendeu? Por conta da atitude de Eva. Mas se Eva pegasse sozinha, será que Deus ia expulsar Adão também? Aí são perguntas que a gente não tem como Entendeu? responder, né? É. Porque Isso aí vamos dá vamos muita entrar no coisa, campo dá da muita hipótese, coisa, né? Finalizar Vamos entrar no campo, porque vamos entrar no campo da hipótese, né? Porque não aconteceu, a gente não tem como saber se Então, acontecesse o a que gente marcou poderia pra vir falar a sobre acontecer. isso. Eu prefiro até que uma irmã, uma mulher Esteja. de Deus esteja presente para falar sobre isso. Vamos trazer então uma pastora, né? Vamos trazer uma pastora então aí, a gente Não, mas sobre destrincha aí. isso, eu tava A gente pensando quer hoje, tá, pastor, não o que é. aconteceu lá na Bahia. O podcast é pra isso, o podcast é pra Um gente... líder que É. governava a igreja, o que aconteceu? Eu não sei se ele caiu com alguém, sumiu, deixou as ovelhas abandonadas. E tinha uma irmã que Era ela já diaconisa tinha, na época. era diaconisa. Na época não tinha outro pastor, não tinha Não tinha ninguém. ninguém. E ela continuou. Como diaconisa. Os irmãos. Abraçaram ela ela não podia como fechar, pastora. porque dos irmãos, entendeu? Não tinha outro para governar. E ela começou Assumiu. a ficar ali, assumindo aquilo ali, né? E eu não sei como foi que se deu a unção e tal, não sei, a história eu não sei. Mas só sei que ela chegou nesse papel de ser... Então, mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, ela teria humildade para depois, se Deus enviasse um homem, Alguém, passar né? para esse homem? Não, eis a questão. Não, é exatamente, porque assim, o esposo dela não era cristão, então, e assim, Não era. depois chegou um irmão, um Presbítero, presbítero, né? presbítero. Que ela fez tudo isso, colocou, não sei se hoje já ele é pastor, porque Acho que não, a ele gente é- viu o que a gente via, a diferença dela, a humildade dela, ela É. não tinha esse negócio. Não, ela não tinha de, assim. de Rapaz, vou falar uma coisa pra Ela você. jogava, Nem na pregar, verdade, ela gostava de pregar na ela igreja. jogava a responsabilidade de outros. muitas coisas pra ele mesmo, entendeu? Então ela não tinha essa soberba, ela não tinha esse negócio, não tinha essa vaidade. Na verdade, ela era uma pessoa tão tímida, tão assim, vamos dizer assim, medrosa, fugia do negócio, ela que pudesse passar, ela passava, mas... Então, assim, é muita coisa, eu né? concordo, tem muito lá que sobrevive, aí, que está de pé hoje, tem muita casa que está de pé hoje. Cuida por causa da da mulher. mulher. Sim, Tem sim. homem banana, homem Sim. fruta. Eu Aí- acho. Eu preguei. Aí entra dentro do lar.
O homem precisa tomar o lugar de Atitude homem. dele. E a mulher tem que se posicionar no lugar. Reconheço essas mulheres que de têm mulher. mérito, não é dessas mulheres que eu tô Não, falando. não é tirando o mérito. Não é tirando- Sim. Tem mulher hoje que ela é... Se a casa só tá de pé, outra Isso. dela. Dela. Eu tenho um mérito na minha Cidadão casa. é um frouxo, banana, não, sabe? É. Ele acha que só trabalhar, botar dinheiro, botar É o comida, suficiente. É o suficiente, Não. Sim, entendeu? sim. Uhum. Pagar as contas o suficiente, mas não tá aí, não educa os filhos, não corrige os Não filhos. cuida da esposa. Já toma ramanjão, a mulher não tem força mais pra resolver. Aí tá lá e Aí empurrando com a tem barriga, um vai conflito, deixando. É. conflito dentro de casa, porque Entendeu? não tem. É igual Aí a mulher da acaba organização da casa. Assumindo que se ela não Sim. assumir... Tipo, Vira bagunça. Entendeu? assim, hoje eu entendi que Deus me fez ter voz, hoje eu tenho voz, graças a Deus, eu tenho voz. Mas não é uma voz de impor, né, num grito, né, na força do meu braço, né, foi uma voz que Deus me deu, e Deus me deu uma voz com responsabilidade de eu tá auxiliando mulheres para cada uma tomar o seu espaço. Tipo, eu tenho o meu lugar, o meu espaço na minha casa, sem tirar o dele. Mas aí também é realmente assim, como o senhor falou, tem lá, tipo assim, lá na minha casa, uma coisa que a gente conversou e o que cabe à organização da casa é minha responsabilidade. Então, quando alguém chega lá em casa e vê a minha casa bagunçada, isso mostra a mulher que eu sou. Mas dentro de outras coisas, que tipo, a casa bagunçada, com buraco na parede, com Uma ventilador pintura quebrado, mal com pintada. tudo mal feito, isso mostra o homem que tem dentro de casa. Então, isso é aí hoje em dia, tipo assim, dentro de um lar, que troca, porque a gente não sabe realmente nos posicionar dentro da casa. Eu tenho que auxiliar ele, dizer assim, isso aqui é seu papel, sabe? É você que tem que organizar isso aqui. Aí eu subo, boto o banco, vou lá, né? Boto o banco, Ele faz 3 horas de... o senhor corta depois lá. Boto o banco, vou lá consertar, sabe? Consertar ventilador, fazer isso, fazer aquilo, coisa que era para um homem, não era para mulher, porque até corre risco, né? Então, assim, aí tem as mulheres que não deixam o homem fazer também, e tem homens também que não se posicionam, aí fica lá, né? A mulher no lugar de homem, o homem na posição de mulher dentro de casa. Então, papéis tudo isso é um posicionamento. invertidos. E aí você tem que realmente olhar dentro da Bíblia qual é o seu papel e qual é o papel do homem. Então, hoje, lá, graças a Deus, vai terminar aqui, ele assume a responsabilidade dentro do meu Cada lar, qual no seu né? lugar. Quando tem alguma coisa quebrada, ele vai lá, conserta, não é eu que tenho que pegar o martelo, não é eu que tenho que pegar o negócio para consertar, não que eu não possa se haver uma necessidade, mas com ele dentro de casa, que necessidade tem de eu parar de fazer minhas coisas para consertar o que ele pode fazer? Então a gente auxilia, porque dentro da minha casa, na organização, ele também me ajuda, ele varre casa, ele também limpa os ventiladores, ele lava pratos se for necessário, e aí ele tá me auxiliando, porque ele vê a minha necessidade. Tô com ele na obra, ele me ajuda dentro de casa. Cara, não lava não, a concorrência é muito grande. Né? Mulher tem... Pois é. Concorrência é grande. E aí, Quanto glória a Deus sai dessa boca. eu tenho que auxiliar ele também. O que é auxiliar ele na hora dele? Ele pega um prego, você pega um martelo, segura o martelo, manda ele sabe? O que eu preciso auxiliar com ele na hora eu vou lá e auxilio. Você tá precisando de mim. Mô, pega isso aqui. Mô, pega aquilo ali. Eu tô ali, tô auxiliando, mas ele também me auxilia em casa. Tem essa união dentro de casa, né? Essa colaboração dos dois fazendo essas coisas. E os Mas dois eu na obra. entendo o que é meu, é meu. O que é dele é dele. O que é minha obrigação, o que é a obrigação dele é a obrigação. Vamos E a obrigação com amor. partir para Né? finalizarmos. Finalizamos? Finaliza aí, pastor. Estamos chegando ao fim de mais um podcast do ponto de vista bíblico. Hoje nós tivemos aqui 2 convidados para lá de especiais, evangelista Sérgio Souza e missionária Ana Vilas Boas. Oh, glória. O chamado de um casal. E tenho certeza absoluta que foi um podcast muito edificante. Tratamos aqui de muitas questões, falamos aqui de muitas coisas, sempre analisando do ponto de vista bíblico. E estamos chegando ao fim. Queria aqui agradecer o evangelista Sérgio, agradecer a missionária Ana, né, esse casal abençoado, a qual Deus tem levantado como ministro da sua palavra, do seu evangelho, tem abençoado tantas vidas por onde eles têm passado. E nós estamos chegando ao fim, né? E eu gostaria aqui de reforçar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, que você não deixe de compartilhar o nosso podcast, que você não deixe de curtir, que você não deixe de comentar. Nós, né, saímos da nossa casa, viemos para esse podcast para fazer o melhor, para dar o nosso melhor, para levar conhecimento bíblico para você,
para levar um pouco mais da palavra de Deus até a você. Então, eu gostaria aqui de reforçar, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso podcast, tudo que nós estamos fazendo aqui é para o reino, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, mas se você gosta e se você, né, puder nos ajudar a divulgar, a propagar a palavra de Deus, eu te convido você a compartilhar esse podcast, a você curtir, a você, né, comentar. As pessoas não comentam, às vezes eu fico vendo lá, né, às vezes dá não sei quantas visualizações e as pessoas não têm coragem de botar um amém ali. Então, meu irmão, deixo aqui para você, que você compartilhe, que você curte, que você venha comentar também, deixa lá um comentário lá no podcast, não seja só curioso, né, não fica só olhando. Tem gente que é igual espião, né, fica só ali, 007, né, não compartilha, não curte, não fala nada, mas fica acompanhando só de longe, né. Então, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, e assim você vai estar nos ajudando a propagar mais a palavra de Deus. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast. É com você, pastor Wesley. Pai Senhor, que Deus abençoe e até a próxima edição. Um abraço. Eita glória. Fiquem todos na paz.